Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos conhecer tudo sobre as isomerias. Mas o que seriam isomerias, Samara? Isomeria é um fenômeno que possibilita que moléculas com mesma quantidade de átomos consigam se comportar de maneiras diferentes. Então você tem um valor X que pode ser um Y, que pode ser um Z, que pode ser um papagaio, sabe? Então a gente vai estudar essas diferenças que uma mesma quantidade de átomos pode se tornar. Então começamos a ver que há dois tipos de isomeria. Temos a plana e temos a espacial. A plana se iguala a um desenho feito num papel de uma molécula, a estrutura lá da molécula orgânica que você faz. E a espacial, a gente tem que, para identificar essa isomeria, a gente tem que pegar essa molécula que está no papel e a gente tem que trazer ela para a vida, né? A gente teria que puxar ela, teria que rolar uma magia muito louca aqui para a gente conseguir ver ela no espaço, sabe? Igual em filmes que passam isso, Vingadores tem muito disso, Tony Stark tem muito disso, da gente pegar e trazer o efeito para fora, né? Então a gente vai falar de cada um tipo de isomeria, não é complicado, eu juro, assim, o nome já diz muita coisa, a gente só precisa novamente prestar muita atenção, porque química orgânica requer isso. E uma coisa boa é que a gente vai revisar muitos assuntos já falando da química orgânica, então preste atenção que vai dar tudo certo. Começamos estudando isômeros de função, que é basicamente isômeros que pertencem a funções diferentes. Então, eu tenho uma mesma quantidade de átomos em uma molécula, só que essa mesma quantidade ela pode fazer funções diferentes, cadeias diferentes com funções diferentes. Aqui temos um exemplo de um aldeído e de uma cetona, ambos feitos com 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Então, o que é essa isomeria de função, sabe? É a mesma quantidade de átomos fazendo funções diferentes. Nosso segundo exemplo é com álcool e com éster. Só que agora a gente tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Lembrando que o álcool é a hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, que está fazendo 4 ligações. E temos aqui o éter, que é a função em que o oxigênio está entre 2 carbonos, né? A isomeria de cadeia, ela já não transforma a função de uma cadeia para outra, ela vai realmente mexer na cadeia, ou seja, ela vai mexer na ordem dos carbonos. Porque função a gente mexe no grupo funcional, aqui ela não vai chegar perto, ela vai mexer nos carbonos. Temos com o nosso primeiro exemplo 4 carbonos, 8 hidrogênios e um oxigênio. Então, primeiro temos um aldeído com uma cadeia aberta, reta, e temos um outro com um aldeído ramificado, mas ambos com a mesma quantidade. Eu nunca vou mexer na quantidade de átomos quando eu estou falando de isomeria. E temos o caso também de uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Aqui nossa cadeia aberta ela é insaturada com essa dupla ligação e temos a possibilidade de ter com a mesma quantidade de elementos essa cadeia fechada, com 3 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Isômeros de função, eu mexo na função, isômeros de cadeia, eu mexi na cadeia, nos carbonos, e isômeros de posição, eu vou mexer na posição de alguma coisa, né? Isômeros de posição, eles pertencem à mesma função e têm o mesmo tipo de cadeia. Então, não é o caso lá dos anteriores que já falamos, mas apresentam diferença na posição de algum grupo funcional, de ramificação ou de insaturação. A gente tem exemplo para ver isso. Aqui temos um álcool primário e um álcool secundário. O álcool primário, porque esse carbono que está ligado à hidroxila está ligado somente a um outro carbono, e o carbono secundário, porque o carbono que está ligado à hidroxila está ligado a 2 carbonos. E também temos um caso de insaturação do hidrocarboneto. Então, temos aqui uma insaturação, essa tripla ligação no primeiro carbono, e no segundo exemplo, temos a insaturação no segundo carbono. Então, a gente mexe na posição de alguma coisa, voltando aqui, ó,
No textinho, a gente pode mexer no grupo funcional, na ramificação ou na insaturação. Vamos falar agora de tautomeria, que é um caso específico de isomeria de função, mas não se enquadra diretamente como isomeria de função. A gente tem tautomeria para identificar isso. O que acontece? Aqui temos uma reação reversível, ou seja, ora temos esse produto e ora temos esse outro. Temos um enol aqui na esquerda e temos um aldeído na direita. Então, volta e meia, o oxigênio ele vai se estabilizar com o carbono e com o hidrogênio, e outra hora ele vai estar se estabilizando somente com o carbono. Essa dupla ligação vai direta para o oxigênio. E aqui depois o carbono da ponta pega o hidrogênio que estava com oxigênio. Então, o que acontece aqui é um ciclo vicioso, né? Ora está de uma forma, ora está de outra, então tem esse equilíbrio. Sempre entre a função enol, que é uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, e um aldeído. E vamos ver agora a isomeria de compensação, que também é um caso mais aprofundado, só que agora da isomeria de cadeia. Neste caso, vamos mexer com o heteroátomo, ou seja, com o grupo funcional. Então, é a posição dele que vai modificar. Vamos ver aqui, temos duas aminas, mesma função, mesma quantidade de elementos, só que a posição delas estão diferente de uma para outra. São duas aminas diferentes, tá? Por causa dessa posição muda muita coisa, mas é só isso que traz a diferença entre elas. Então, quando eu falo de compensação, é disso. Para a segunda, ela tem uma compensação melhor, porque quanto mais perto da ponta, é melhor para o heteroátomo ficar. Então, em questão de compensação, vocês têm que pensar nisso. A segunda, ela tem uma compensação melhor por causa disso, referente à primeira. Mas isso não vai ser trabalhado nem questionado, não, tá? A questão de compensação de uma para outra. É só para vocês entenderem que é compensação porque muda a posição do heteroátomo. Temos esse outro exemplo aqui também com o éster, que muda a posição, que antes tínhamos o carbono antes do grupo funcional e depois ficamos com ele depois. É a mesma quantidade de átomos, só que a compensação de um para outro é isso, a posição do heteroátomo. E falamos então de todas as isomerias planas que estão ocorrendo ali no plano, que a gente não precisa trazer assim à tona. São bem simples, né? Só prestar atenção. Vamos agora ver a isomeria espacial, que temos dois tipos, a cis e trans e a óptica. Vamos começar com a cis e trans e vamos falar de casos de cadeias abertas e de cadeias fechadas, começando com a aberta. Para uma isomeria cis ou trans ocorrer em uma cadeia aberta, temos dois fatores muito importantes. Primeiro, essa cadeia precisa ter uma dupla ligação. Então, a gente precisa dessa insaturação entre dois carbonos. E esses dois carbonos que estão se ligando pela essa dupla, eles precisam ter ligantes diferentes. Aqui eu coloquei os números 1, 2, 3 e 4, então eu não posso que o carbono A não pode ter o mesmo ligante que o carbono B, com exceção dele mesmo, né? Essa dupla ligação entre eles. Então precisamos ter obrigatoriamente essa dupla e 4 ligantes diferentes. Partindo disso, o que ocorre? A gente vai imaginar o seguinte, entre essa dupla ligação, a gente vai traçar uma linhazinha. E aí a gente vai ver os ligantes que estão em cima e os ligantes que estão embaixo. A gente foca nos hidrogênios, tá bom? Nessa isomeria. Neste primeiro caso, temos a cis, porque os dois hidrogênios estão para o mesmo lado, ou seja, estão os dois para cima. Então, aqui temos uma isomeria cis, porque eu tenho essa igualdade. Para ela ocorrer, precisa ter alguma igualdade de algum elemento. Aqui temos o hidrogênio. E se uma mostra a igualdade que é cis,
temos a trans que mostra essa diferença. Novamente, traçando aquela linha imaginária entre a dupla ligação com os carbonos. Nesse caso, agora com a trans, vemos que os hidrogênios ficaram em lados opostos. E é preciso ter muita atenção nessa, porque se vocês for verem uma cadeia em bastão, em que os hidrogênios não estão aparecendo, vocês têm que lembrar sempre disso. O carbono faz 4 ligações. Então aqui ele está fazendo 3 ligações. Uma dupla com um carbono e uma simples com outro carbono. Então eu tenho mais uma ligação. E às vezes esse hidrogênio ele fica escondido. Então preste atenção nesse detalhe. Então, com essa diferença entre os hidrogênios, cada um de um lado, temos a isomeria trans, que mostra essa transformação, sabe? O que, falando de transformação, nos faz pensar, bom, me fez pensar. Temos esse meme aqui para vocês, dos cisformes e dos transformes. Cis, quando eles estão do mesmo lado, e trans, quando estão de lados opostos. Bom, espero que ajude vocês. É bem bobo, mas é bem útil também. Agora vamos ver as condições necessárias para ver esse tipo de isomeria cis e trans em cadeias fechadas. Bom, a primeira grande diferença é que eu não preciso ter obrigatoriamente essa dupla ligação. Na cadeia eu vou escolher 2 carbonos e os ligantes de cada carbono tem que ser diferente. Então, esses 2 carbonos que serão analisados, cada um tem 2 ligantes por fora da cadeia, né? E esses 2 ligantes de cada carbono tem que ser diferente. Aqui no slide eu coloquei numeração e temos o carbono com 1 e 2 e tem outro carbono com 3 e 4. Não posso, por exemplo, ter o mesmo carbono com 3 e 3. Tem que ser diferente, 2 ligantes diferentes. A forma de analisar continua sendo a mesma, a gente vai ver os ligantes de cada carbono, se eles são iguais, estão para o mesmo lado ou lados diferentes. Então aqui temos que os hidrogênios e os cloros estão para o mesmo lado em cada carbono. Um ponto que eu gostaria de acrescentar com vocês é a questão da nomenclatura, que a gente tem que dizer se ela é cis ou trans. Então aqui temos um cis, 2 dicloro ciclopropano. Essa parte da nomenclatura a gente já viu em outras aulas, então o que a gente acrescenta agora é apenas se vai ser cis ou trans. Como nesse caso é cis, ele vem sempre na frente, tá bom? Então na hora que você vai desenhar a molécula, você já sabe que os dicloros têm que ficar do mesmo lado. Havendo molécula cis, temos a molécula trans, a nomenclatura é a mesma, né? O mesmo composto, só muda agora que a gente vai colocar o trans na frente. Então, trans 2 dicloro ciclopropano. Por que trans? Porque aqui os hidrogênios e os cloros não estão paralelos entre si, né? Traçando ali a linha, a gente consegue ver que eu tenho hidrogênio e cloro, e depois cloro e hidrogênio. É só lembrar lá do cisformes e do transformes, que não tem erro, tá bom, pessoal? Chegamos então na nossa última isomeria, que também faz parte do grupo das geométricas. Temos a cis e trans, então vamos ver agora a óptica. A óptica, ela tem a capacidade de desviar o plano da vibração da luz polarizada. Parece que eu falei grego, né? Mas acontece o seguinte: a óptica ela é caracterizada por possuir um carbono quiral. O que é um carbono quiral? É muito importante isso, se possível, anotem aí, tá bom? Carbono quiral é o que possui 4 ligantes diferentes, assim como vocês podem ver aqui na imagem. Eu tenho carbono com 1, 2, 3 e 4. Podem ser qualquer coisa esses números, tá bom? Mas ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Que quando ele recebe uma luz, ele consegue movimentar esses ligantes, ele muda de lado. Então, essa isomeria estuda isso, essa capacidade de desviar os ligantes do carbono quiral através da luz. A molécula que eu escolhi para apresentar para vocês essa questão do carbono quiral é a do ácido lático.
ela possui apenas um carbono quiral, que é esse do centro. Ele está se ligando com uma hidroxila, o grupo funcional do ácido carboxílico, um hidrogênio e uma metila. São 4 ligantes distintos, logo esse carbono do centro, ele é quiral. Então, essa molécula pode girar para dois lados, a direita e a esquerda. A gente vai ver esse exemplo agora, que é com ácido, e temos a versão dele da direita e temos a versão dele girado para a esquerda. E a gente tem que mencionar isso na nomenclatura, basta colocar o D ou o L. A gente já sabe que essa estrutura do ácido, por possuir esse carbono quiral, ela pode ser apresentada das duas formas. Então, se eu tenho ela com o efeito da luz, eu tenho que mostrar isso. Então, por isso eu tenho que mencionar o D ou o L. Aqui é um produto químico que ele vai ser vendido, então a função dele pode ser mudada por esse fato da luz ter mexido na molécula. Então, na indústria, sim, é muito importante mencionar isso. E como isso pode ir para a direita ou para a esquerda, não tem isso de ir para cima ou para baixo, fica evidente que cada carbono quiral é capaz de mudar ou apresentar uma molécula com duas faces distintas, né? Então, em moléculas que eu tenho mais de um carbono quiral, e sim, isso é possível, a gente está trabalhando com moléculas enormes da química orgânica, a gente vai encontrar mais de um carbono quiral. Temos essa formulazinha aqui da potenciação. Se um carbono quiral tem duas imagens, então tem que fazer a potência na base de 2. Então, um carbono quiral de uma molécula eu levo 2 elevado a 1, que é igual a 2. Agora, com 2 carbonos quirais, é 2 elevado a 2. Logo, eu vou ter 4 imagens distintas. Isso é para ajudar vocês, uma questão que vem a querer saber a quantidade de carbonos quirais, mas é só botar assim na cabeça que a cada carbono quiral eu tenho 2 imagens. Esse ácido que acabamos de ver, ele é de uma cadeia aberta, temos a possibilidade de haver a isomeria óptica em cadeias fechadas, e é com este tema que vamos encerrar a aula. Não é tão difícil, mas requer mais atenção do que com cadeia aberta. Aqui nessa molécula temos apenas um carbono quiral, é esse ligado à hidroxila, porque vejam bem, ele tem a hidroxila, tem o hidrogênio, tem uma etila e tem uma metila ligado nele. São 2 carbonos que ele está se ligando, só que um carbono está se ligando com outro carbono, então uma etila e não uma metila. Até o simples detalhe, se ele tivesse um hidrogênio a menos ligado a ele, o torna diferente. Então, isso que requer atenção. Pois vejam bem, aqui eu trouxe para vocês a molécula do LSD, e ela é bem comprida, né? A gente tem que olhar cada pontinho, ainda está em notação bastão, que vocês têm que lembrar que cada ponto tem um carbono e a quantidade que falta de ligações são hidrogênios. E hidrogênios não estão aparecendo aqui, grande parte deles aí nas cadeias fechadas. Essa molécula possui 2 carbonos quirais. O primeiro aqui, perto dessa amida, ele está ligado com a amida, aí tem a cadeia que tem uma dupla ligação, eu tenho outra cadeia que em breve se encontra com o nitrogênio, então são lados bem opostos de cadeias, mas a amida e o hidrogênio que está escondido, então ele tem 4 ligantes diferentes. E o outro ponto é esse que eu tenho uma amina, ele tem um hidrogênio também, ele tem a mesma questão ali de cima, são cadeias de carbonos que são diferentes. Então, por isso ele é quiral também. Essa molécula é enorme, possui apenas 2 carbonos quirais, ou então ele pode ter 4 possibilidades de se apresentar
Eu fiz um questionário com gabarito, ele está em formato de PDF aqui na descrição do vídeo para vocês poderem revisar. Eu espero que tenha ficado claro a aula. Não sei se eu fui muito clara na hora de explicar, rolou aqui umas pausas, mas eu espero que tenha ajudado vocês, dei o meu melhor. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem com seus amigos e inimigos e nos vemos na próxima aula.